Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, psicopedagoga, terapeuta integrativa e venho falar sempre de alguma experiência que me tocou e me ajudou a sair de um abismo, de uma situação que praticamente ninguém acreditaria, nem acreditava que isso poderia acontecer. Mas eu tinha certeza absoluta que isso iria acontecer. Não sei de onde vinha, talvez da minha vontade de ajudar e querer tirar meu filho desse processo. Já falei aqui de vídeos sobre isso, mas hoje eu quero falar especificamente quais foram os passos que eu dei para chegar a essa consciência. Já falei também que durante esse processo, isso fez com que eu buscasse, além do que eu já sabia sobre transtornos, estudar outros cursos para olhar em todos os ângulos, né? Em todos os aspectos, como a parte do holismo, né? Que olha tudo, todo, a pessoa completa. Por isso que as terapias holísticas já ajudam muito, porque a gente vai para esse lado não só questão física ou emocional, mas também a gente amplia mais para o lado também espiritual. E eu sabia que isso só quando meu filho tivesse consciência de que o que ele fazia estava só fazendo mal a ele. Enquanto ele estivesse dominado pela vontade física da química que aquilo produzia, um prazer momentâneo, e é isso exatamente que acontece em qualquer vício que não seja apenas questão de dependência química, mas existem outras dependências, né? Questão de compulsão alimentar, compulsão medicamentosa, de várias situações, até compulsão de você querer gastar muito ou querer sexo demais. Tudo isso demais é uma compulsão e uma maneira de você fugir da sua necessidade, o sofrimento que você nem sabe por quê. E eu entendia que meu filho não era só questão da questão da adicção, que era só a vontade do vício, mas sim que ele tinha alguns transtornos. E pelos estudos que eu fiz, eu descobri que ele tinha transtorno de borderline, TDAH, síndrome do Hulk e outros transtornos. E com isso ficava um combo de situações mais que favoreciam a questão da dicção, que era a questão dele fugir, de se sentir, de não se compreender. E aí eu venho falar hoje exatamente dos passos bem colocados para vocês compreenderem. Eu botei 3 passos de curas. Isso daqui, gente, não quer dizer que você vai tirar a pessoa, seu filho, seu marido, de um tratamento clínico. Meu filho mesmo, eu ajudando ele não deixou de ser acompanhado na clínica. Eu trabalhei com ele à distância e ele nem sabia, porque muitas vezes a pessoa está tão fundo naquele vício que ela não tem compreensão mais da realidade. É como se ela não tivesse mais ali. E nesses estudos que eu fiz, né, a questão de radiestesia, apometria, eu sabia que isso ia ajudar, porque eu estava lendo o campo energético dele e percebia como poderia trabalhar com ele. Só que, como eu estava aprendendo meu filho numa situação dessa, eu queria algo muito rápido e falei aqui a vocês que um determinado momento eu estava já cansada e vendo que a situação estava piorando, eu disse, não, eu vou de alguma maneira resolver isso e pedir. Você pode pedir não só o que você acredita em Deus, universo, inteligência infinita, centelha divina, e eu pedi a Deus que ele me mostrasse o caminho mais rápido que acontecesse isso. E quando eu dormi, ao acordar, ao abrir os olhos, veio a mensagem:
Se você quer que seu filho mude, mude como você vê ele. Mude dentro, a partir do que você vê, para que fora ele mudasse. Gente, esse é o maior poder que qualquer ser humano tem. Se você mudar como você vê a sua realidade, independente de qualquer coisa. Eu estou falando para vício, mas isso é para qualquer coisa, gente. Por exemplo, para uma vida financeira que você não consegue mudar, um relacionamento que você não consegue também ter um relacionamento saudável. Qualquer coisa, a sua cura da sua saúde, né? Porque essa cura foi algo também físico, porque ele tinha a questão do vício, que fica dependente disso, mas dependente químico, mas você pode também ter uma doença muito grave, que mesmo fazendo os tratamentos, você não vê a libertação dessa doença, e você quer mudar isso. Mas enquanto você se enxergar e ver essa realidade todos os dias, você está apenas alimentando esse problema. Enquanto você olhar para você como algo que não tem poder de mudar o que você vê, que é mudar o espelho, você não consegue mudar nenhuma realidade. Você pode até pedir, implorar a Deus, mas as pessoas não sabem a leitura que Deus faz. A leitura não é um homem que está lá em cima e está escolhendo se você merece ou se você não merece. Ele quer dizer que você, ou qualquer ser humano, tem o direito, livre-arbítrio, de escolher o que realmente você quer. E esse poder que a gente tem é exatamente isso, escolher como eu quero a minha vida, como eu quero viver, com quem as pessoas, em qualquer situação. Quem escolhe é exatamente você, não é Deus que vai vir falar para você. Deus está dentro de cada um. Basta você querer enxergar como Ele. E aí eu fiz esses passos. 3 passos de curas. O primeiro passo é exatamente o mais importante, que é quando você mude o espelho. Você pare de focar no vício que a pessoa tem ou como essa pessoa se comporta. Você vai focar agora na imagem da pessoa curada. Se você quer uma pessoa curada, o que é que eu fazia? Eu olhava aquela situação no agora, mas não ficava nesse agora. Eu imaginava, ao fechar meus olhos, eu imaginava que ele estava curado, feliz e dizendo: mãe, eu não sei como isso aconteceu, mas eu não tenho mais vontade, desejo nenhum de ficar fazendo isso, de me fazer mal. Eu tenho consciência de que isso daí só vai me fazer mal. E eu fiquei fazendo isso por apenas 2 meses. Eu digo a você, dependendo das suas crenças, as crenças é tudo aquilo que você tem como verdade, mesmo que sejam mentiras. A gente supostamente acredita em coisas que ouvimos, tanto com os nossos pais, nossos familiares, a igreja, a cultura, as pessoas, todas as pessoas ao seu redor e todas as informações que você recebe. Você faz como se fosse um disco de computador que você começa a programar a sua mente. E principalmente quando você é criança, que eu já até falei aqui sobre isso. E mudando isso, você vai só imaginar essa pessoa. Também tem um fato desse aqui do mudar o espelho, que se você quiser, você faz uma frase já agradecendo a Deus, como essa pessoa tivesse curado. Então você diz: obrigada, Deus, que meu filho está curado. Abençoe a todos que estão ao redor dele, na clínica, aonde ele estiver. E você abençoa todo mundo, para que isso dê mais força e aumente a energia positiva dessa frequência que você está emanando. O segundo passo é corte a triangulação. Gente, a triangulação é qualquer coisa que esteja, qualquer pessoa que esteja entre você e seu filho. Por exemplo, pode ser um pai
dessa criança, ou um relacionamento, ou uma mãe, um pai que faz parte de você e que de alguma maneira está colocando pensamentos negativos para você. Eu até falei aqui que eu ouvi do pai mesmo que era melhor que ele morresse, porque ele estava dando muito trabalho. Então, para que viver assim? Ele dizia isso e na mesma hora eu escutava isso, gente, mas eu dizia, não, isso não está certo. Eu não vou aceitar isso. Eu sei que meu filho merece viver e ser feliz e ele vai ser. Eu não dava corda para isso. E quando você faz isso, você não dá ouvidos às pessoas que só falam negativo, que é família, amigos, vizinho, uma igreja, qualquer coisa. E aí você corta isso. O terceiro passo é pratique o silêncio protetor. Qual é esse silêncio protetor? Por mais que as pessoas falem coisas negativas sobre isso, sobre o assunto, sobre o vício, sobre a doença, sobre a sua vida financeira, você não vai dar ouvidos a ela, nem vai responder. Simplesmente você escuta, mas você vai fazer como se fosse a técnica da pedra cinzenta com pessoas tóxicas. A técnica da pedra cinzenta é justamente não dar vazão ao que as pessoas falam. Você corta, silencia, não alimenta o que ela fala, porque quando você não dá voz ao que as pessoas dizem a você, você rebate. Isso volta para elas e aí você não leva. E qualquer coisa que a pessoa fale e isso te incomode de alguma determinada maneira, por exemplo, essa narrativa dessa pessoa comece a chamar a atenção de você e de repente você ouvir isso novamente na sua mente, você corta, você diz, eu cancelo qualquer mensagem e eu devolvo à correspondência o que eu escutei, porque não foi mim, então eu devolvo com toda a energia para essa pessoa e eu abençoo ela. Você também não vai falar nunca mal de qualquer pessoa. Porque por mais que a gente não compreenda, tipo, que mesmo que a pessoa seja negativa, tóxica, mas ela ainda é um programa negativo que ela aprendeu a ser desse jeito e tá todo mundo certo, todo mundo escolhe o que quer ser. Até porque Deus, que é maravilhoso em consciência, que temos de inteligência, ele disse que todos temos direito de ter o livre-arbítrio. Então, você pode fazer o que quiser. Vai depender da sua essência e da sua consciência. Enquanto a gente estiver vivendo inconscientemente, a gente vai achar que é sorte. Carl Gustav Jung falou sobre isso. E é a coisa mais certa. E para fechar isso aqui, eu amo as palavras de Jesus, né, e Yeshua, que ele diz que se pedires com fé, crendo, você já terá. Agradece. Então, quando você muda o espelho, você já está emanando que aquilo já mudou. Então, você vai para o segundo passo de não dar ouvidos ao que as pessoas estiverem falando. Além disso, você tem que fechar, por exemplo, coisas da mídia que vão falar sobre isso negativamente. Você vai escutar sempre alguma coisa negativa sobre isso. Por exemplo, eu cheguei a escutar que uma psiquiatra, uma psiquiatra brasileira, ela disse que de 100% dessas pessoas que são dependentes químicos, tem consciência e sai. 1%. Gente, isso é muito. Isso quer dizer assim, que é quase impossível sair, mas isso é mentira. Eu sei que é difícil, porque essas pessoas não estão tendo ajuda. Muitas vezes as pessoas não aguentam, então colocam para fora, ou elas mesmas saem, porque elas estão vendo que elas não estão tendo consciência de não fazer besteira, de tirar as coisas da casa, da família. Então chega um momento que ou elas decidem ou as pessoas desistem dela. E era o que as pessoas que eu estava convivendo, minha família, dizendo, bota para fora, deixa ele morrer, deixa ele fazer, ele não é escolha dele. Mas não é bem assim, gente. Eu já falei aqui que muitas pessoas que vão para um vício às vezes, uma fuga,
porque teve uma infância, emocional muito de rejeição, né? Eu já disse que o pai dele é narcisista e ele tem também transtornos. E isso, com essas situações, a gente cresce com uma dificuldade de compreensão. E é isso que acontece. E aí eu deixo para vocês esses 3 passos. Falem e digam aí o que você quer que aconteça de milagre na sua vida. Deixa um comentário para que eu possa ler e aí eu vou ver seu comentário e dar um caminho e ajudar a vocês. Eu tenho certeza que como eu consegui, você também consegue. Beijo, tchau, tchau. E não esqueça de dar um like. Tchau!